Eu vim já de uma família frustrada, totalmente destruída, né? Nunca tive referência de casamento e nem de família dentro da minha casa. Eu vendo tudo aquilo, eu comecei também a me aprofundar nos vícios, porque era a referência que eu tinha na minha casa, né? E aí eu comecei a beber. Todo o relacionamento que eu tinha, eu não tinha confiança na pessoa que estava ali comigo, porque eu achava que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu no relacionamento dos meus pais. Eu ia pra balada, eu saía com muitas amigas, saía com várias pessoas diferentes numa noite, e aí acabei entrando num relacionamento frustrado. Ele também bebia muito e ele me traía. Só que eu não me sentia capaz de sair daquele relacionamento, eu me sentia insuficiente. Muitas vezes eu me pegava chorando madrugadas, assim, por conta do oco que tinha dentro de mim mesma. Teve um dia que eu dei um basta, eu falei, eu não quero mais, e aí eu tive que viajar, eu tive que realmente viajar, eu saí, né, eu fui para um outro estado, fiquei lá um mês, e aí quando eu voltei eu falei que eu não queria, e assim, tive que bloquear de todas as redes sociais, telefone, tudo, e realmente ignorar de todas as formas possíveis. E aí eu nem havia me curado desse relacionamento anterior, e eu já conheci o Michel. A minha infância veio com muitas tribulação, aonde a minha família vinha com certos tipos de bebida, prostituição, brigas, agressões, que é aonde eu presenciei meu pai batendo na minha mãe, eu presenciei minha mãe batendo no meu pai. Conforme eu cresci, eu vinha fazendo as mesmas coisas que meu pai fazia, e todos os meus relacionamentos eu agredia. Todos os meus relacionamentos, eu arrumava mulheres pro lado de fora. Eu me acarretei no vício da cocaína. E esse vício da cocaína, ele chegou ao extremo de eu trocar a minha ex-esposa pela cocaína. Todos os dias eu bebia, todos os dias eu usava cocaína, todos os dias eu jogava, todos os dias eu ia para casa de prostituição. E toda vez que eu saía da casa de prostituição, eu queria tirar minha vida. E ao decorrer do tempo, nenhuma mulher quis ficar, nenhuma mulher quer ficar com um homem assim. Me vi sem chão, me vi sem solução nenhuma. Foi aí que eu encontrei a Vanessa. A princípio foi tudo tranquilo, tudo bom, só que aos pouquinhos eu fui vendo que era como o anterior. Ele também tinha os vícios, né, viciado em cocaína, ele era viciado na bebida, ele trabalhava numa casa de prostituição. Então, assim, ele falava pra mim, não é uma casa de prostituição, é um karaokê. E o meu relacionamento com a Vanessa tinha muitas mentiras. As mentiras que eu contava pra ela era o quê? Que eu não tinha recebido meu salário, que eu estava trabalhando até mais tarde, que eu estava fazendo um extra. E muitas dessas vezes eu estava numa casa de prostituição. Eu não dormia, esperando ele chegar. E quando ele chegava bêbado, ele tinha usado droga. Muitas vezes ele tinha pego o dinheiro, o salário dele, e tinha gastado com maquininha, com mulher. Muitas vezes ele chegava com número de mulher em casa, ele chegava com cheiro de mulher. Eu vendo aquela situação dele ali, muitas vezes eu fazia minhas malas. Ele chegava do trabalho, eu estava com as minhas malas na sala e falava, eu vou embora. Eu não aceito, eu não quero mais viver nessa vida, porque eu já vim de um relacionamento assim, e eu tô em um outro relacionamento pior do que o anterior. A minha vida estava virando um inferno, completamente um inferno. Tudo que eu tinha visto lá atrás estava se repetindo, ao ponto de eu chegar e falar, não tem mais solução. O Michel, ele já conhecia as palestras, né? Eu ainda não conhecia, e foi onde ele me falou, né, que tinha um lugar que poderia resolver o nosso relacionamento, mas ele mesmo ele não tinha forças para vir. Eu conhecia as palestras, mas eu achava que as palestras funcionavam para os outros e não para mim. Eu achava que não funcionava para mim e eu apresentei para minha esposa. E foi onde eu falei, não, eu vou dar a última chance para o nosso casamento. Realmente foi a última porta, né? Foi aonde eu cheguei pelo meu casamento, porque eu não aguentava mais aquela situação, eu não aguentava mais viver daquela forma, eu não tinha paz. Então eu falei, eu vou chegar lá
e eu vou sair com o meu casamento transformado. Foi onde eu cheguei, foi totalmente diferente, porque eu cheguei e eu aprendi que eu tinha que cuidar de mim, né? Eu achava que ele era totalmente o errado, mas não, tinha erros em mim também, que eu tinha que consertar, né? E a partir daquele momento que eu fui ouvindo aquela palestra, eu fui colocando em prática aquelas palavras, tudo começou a mudar. Por quê? Porque a forma que eu tratava ele antes, brigando, pegando o celular dele, xingando ele, eu já não tratava mais daquela forma. Ela não fazia mais o que fazia antes. Ela fazia completamente diferente. Muitas das vezes eu chegava bêbado e ela tirava a minha roupa e ia me dar banho. Aí eu tomei uma decisão e falei, não, eu vou pra lá. Aí eu vim pra palestra com ela, começamos a praticar passo a passo. Não foi de uma hora para outra, foi praticando passo a passo. Fui vendo a mudança dela, fui começando a mudar, fui tomando decisões ao contrário do que eu tomava no passado. E foi aí onde a gente começou um passinho de cada vez, transformando o nosso casamento. Primeiro de dentro para fora, né? Transformando o nosso eu, e aí a gente foi transformando o nosso casamento também. Hoje, livre dos vícios, livre de todo o trauma do passado, o meu casamento totalmente reestruturado. Antes que eu falava, eu quero ir embora, eu não quero mais esse casamento. Hoje a gente só anda junto. Hoje eu sou um homem completamente transformado. Eu não tenho desejos de vício, bebida, prostituição. Hoje o nosso casamento é totalmente diferente. A gente fala assim, parece que a gente nem viveu aquilo ali atrás. Parece que não era nós. Hoje a gente parece que é outra pessoa, outro casamento, né? A gente fala que a nossa casa é um pedacinho do céu. Eu achava que casamentos transformados era só em filmes, era só em séries, mas meu casamento é real. Tudo que sai da palestra eu coloquei em prática e eu mudei. Mas mudou o que, Michel? Mudei o meu interior para depois refletir no exterior. E aquela última porta que eu bati foi onde realmente eu encontrei a última chance do meu casamento, para ele se reestruturar por completo.